Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro, estamos dando início agora a mais um episódio do podcast Beneficência, da Beneficência Portuguesa de Santos. E hoje, ouvido, nariz, garganta, e o tema que nós vamos estar falando aqui é: por que sinusite dói? Você que sofre desses males, hoje é um dia aqui de nós tratarmos esse assunto. E eu tenho aqui comigo já o presidente da Beneficência Portuguesa, seu Ademir Pestana. Muito obrigada pela sua presença. Ô Paula, a gente está sempre atento aí aos programas da Beneficência Portuguesa, como você falou, né? Passando as informações corretas, né? Próprias para que as pessoas possam tirarem as dúvidas, né? E muitas pessoas também usando do programa para se tratarem melhor, né? Hoje aqui ao lado aqui, um otorrinolaringologista, né? Sim, ele que é graduado em Medicina pela Faculdade Metropolitana de Santos desde 2005. Já está aí há 20 anos de formação, né? 20 anos. Residência médica em otorrinolaringologia pelo Hospital SEMA desde 2008, título de especialista em otorrinolaringologia pela Associação Médica Brasileira, membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e membro efetivo da Academia Americana de Otorrinolaringologia, coordenador assistente de equipe de retaguarda do setor urgência e emergência em otorrino nos hospitais. E recentemente aí fez a sua pós-graduação em rinoplastia, estruturada no Instituto Jurado entre maio de 2024 e abril de 2025. Nós temos aqui doutor Fábio Pavani Dário, muito obrigado pela sua presença. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco para falarmos de um assunto tão importante que incomoda tanto, né, presidente? Se não estiver funcionando bem... Principalmente nesse mês que é mudança de clima, né, entrando a primavera, a gente sofre muito com isso, né? E às vezes não sabe por quê. A explicação de talvez é essa mudança, né, clima mais seco, vento, e incomoda às vezes as pessoas. E tem pessoas que nessa época eu não me sinto bem, a renite e tal, mas talvez seja uma das colocações aí. O doutor pode nos explicar se isso também ocorre por causa da mudança de clima. Com certeza absoluta. Obrigado, obrigado Paula, obrigado Ademir, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá, boa tarde para todo mundo que está assistindo aí. E, de fato, isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um fator de risco, né? Nós chamamos sempre de fator de risco. Isso é o que a gente chama de sazonalidade, né? E na otorrinolaringologia a gente leva isso muito a sério. Doutor, falando em otorrinolaringologia, esse nome enrola a língua, é um trava-língua, né? É um trava-língua. O que trata a otorrinolaringologia? Explica para quem está assistindo a gente em casa para poderem entender de uma forma ampla. Na verdade, a otorrinolaringologia, ela aborda os temas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tá? A gente conhece o otorrino como médico de ouvido, nariz e garganta mesmo. Às vezes é até difícil de falar. Sim. E o pessoal até mesmo fala, eu vou no médico do ouvido, do nariz e da garganta. Isso é muito comum, a gente escuta isso e às vezes a gente até fala dessa maneira mesmo. Mas o que a gente não sabe é as dificuldades de ser um otorrinolaringologista, né? De fato, são 3 áreas em uma. 3 áreas em uma. Então a gente precisa estar... Por isso tantas especializações, né? Exatamente. Que o currículo do doutor é muito extenso. A gente deu uma resumida aqui. Mas é exatamente. E hoje em dia a gente tem se subespecializado na otorrinolaringologia, né? Então tem o otorrinolaringologista que é o otologista, tem o otorrinolaringologista que é o rinologista, né? Tem o otorrinolaringologista que é o laringologista, né? Então eles dão o enfoque maior ou em ouvido, ou em nariz, ou em garganta. A gente vai falar hoje sobre, vamos dar uma passeada por todos, né? Por todos esses itens, mas
a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor sobre a sinusite, nós tivemos muitas perguntas enviadas aí, e eu queria iniciar perguntando qual é a diferença entre a sinusite e a rinite, porque há uma confusão aí, né? Sim, sem dúvida. Paula, essa é uma pergunta assim que a gente não cansa de responder nunca e a gente nunca vai cansar, Ademir, porque além de cuidar, né, de tratar e de assistir a população, acho que é obrigação do médico orientar, né? E vocês estão fazendo isso muito bem, parabéns aí. O propósito, a gente está aí tentando realizar isso mesmo, né? Então, assim, a rinite nada mais é do que uma inflamação, né? Okay. O sufixo "it" na medicina é inflamação. Né? E o prefixo "rino" de nariz. Né? Então, a rinite nada mais é, grosseiramente, do que uma inflamação da pele do tecido que reveste o nariz por dentro. Nós, otorrinolaringologistas, chamamos esse tecido de mucosa, né? Como se fosse a mucosa da boca, né? Então, essa é uma inflamação que pode estar relacionada a N fatores. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala que um indivíduo ele é portador de rinite, a gente não obrigatoriamente fala que esse paciente ele é alérgico. A rinite não é a consequência da sinusite. Não, e a sinusite ela é uma inflamação ou infecção dos buraquinhos que nós temos dentro do rosto. Né? Buraquinho nos ossos? Exatamente, Ademir. Nós temos aí 4 pares de seios de face. Nós chamamos isso de seios da face. Então a gente tem 4 pares de seios da face, né? 4 de um lado, 4 de outro lado. Né? Esses seios de face, quando eles dão problema, porque teoricamente ele deveria ser um buraco, né, vazio, cheio de ar, quando ele dá um problema, a gente usa o termo sinusite. Olha que ficou bem claro agora, hein? Posso até explicar isso agora para vocês. Puxa vida. É por isso que até tem pessoas que fazem implante dentário na parte superior e passa a ter uma sinusite que nunca teve, né? Perfeito. Há uma reação, né? Às vezes alguns têm que até sacar esse... Exatamente. Não é isso? E a sua esposa que é dentista... Isso. Deve saber muito bem disso, né? É verdade, isso. A esposa dele é dentista, é verdade, isso que eu lhe falei, né? é uma verdade. Não, é uma verdade absoluta e tem se tornado cada vez mais prevalente dentro do consultório nosso. Né? Pelo aumento do número de implantes dentários que têm sido feitos, as manipulações dentárias em arcada dentária superior, aonde o piso, imagina que o seio da face tem um seio específico chamado maxilar, que o piso dele, que nós chamamos de assoalho, ele está relacionado às raízes dentárias superiores. Por isso que quando a sinusite está atacada, você tem irradia nos dentes. Perfeito, exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais... Quando a gente tem infecção... Aquela forma antiga, doutor, que eu sou mais antigo, né, que os dois, eu lembro que naquela época as pessoas tinham muito problema de amígdalas, a inflamação da garganta, tirava as amígdalas. Então, toda criança, quando tinha 7, 8 anos, ia no médico para tirar as amígdalas. Isso não existe mais, né? Ademir, a medicina, a gente sempre tenta evoluir, né? Dar uns passinhos para frente. E a otorrino não é diferente. Antigamente, operava-se todo mundo que tinha uma ou duas inflamações, ou a criança não comia, ou a criança precisava ficar internada por conta de uma infecção, o médico já tirava. Hoje a gente tem o que a gente chama de protocolo, né? Como tem um protocolo para tratar uma doença cardíaca, como tem um protocolo para tratar uma pneumonia, como tem protocolos na medicina, hoje a otorrinolaringologia é cheia de protocolos. Isso é muito legal. Por isso que é uma evolução, né? Sim, sem dúvida. Descobrir tudo daquele pouquinhos, né? E hoje, exatamente. Hoje a gente tira muito menos amígdala e adenoide do que tirava-se no passado.
Que bom, isso é progresso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque se está ali é porque alguma... né? Exatamente, alguma importância tem para o nosso corpo. Alguma importância tem. Doutor, quais são os fatores que desencadeiam a sinusite em comparação com a rinite? Paula, sinusite, a gente não compararia as duas coisas, Sim. Na verdade. Algumas rinites podem desencadear focos infecciosos dentro dos seios da face, como, por exemplo, a mais prevalente de todas, que é o que a gente chama de rinite viral, que é o resfriado. Sim. Né? O resfriado, o otorrino chama de rinite viral, porque não deixa de ser uma inflamação da mucosa por um vírus. Né? E isso pode acarretar um quadro infeccioso bacteriano secundário dos seios da face, por dificuldade de drenagem e ventilação. Essa é o exemplo mais prevalente e mais fácil para a gente poder dar para quem assiste a gente. Mas existem N outros tipos de sinusites, por exemplo. A gente dentro do consultório, a gente pega muito paciente falando, olha, minha sinusite, assim, assim, assado. E pro otorrino, a sinusite ele é um termo muito, muito generalista, que engloba várias doenças diferentes. Né? Imagina que a gente divide as sinusites didaticamente em sinusites agudas e sinusites crônicas. Né? E apesar do nome ser o mesmo, são doenças completamente diferentes. Até mesmo dentro do capítulo de sinusites crônicas, nós temos sinusites e doenças completamente diferentes. Então, como o Ademir citou, né? Que é esse tipo de sinusite que nós chamamos de odontogênica. Né? Por quê? Porque ela é de origem dentária. Ela é uma infecção de dentro do seio da face por causa de um quadro dentário. Né? Ou por um implante, ou por uma infecção na raiz dentária, né? Ou por má qualidade do elemento dentário, causando infecções de germe de boca para dentro do seio da face. Então, a sinusite em si é um termo muito, muito generalista. Às vezes a pessoa precisa ser higienização bucal, né? Se a gente não tiver, a gente acaba perdendo os dentes, né? Sim. A sinusite, o nariz aqui em si, existe também um tratamento assim higiênico? Mudar o seu comportamento? Tem que higienizar a boca e o nariz, isso diminuiria muito a pessoa ser afetada por isso, até, sei lá, um resfriado? Existe... Excelente pergunta, Demir. Excelente pergunta, sem dúvida. Como é que vai higienizar o nariz, né? Vai colocar uma escovinha, um cotonete? Como é que seria aí? Porque a mucosa, ela dói, né? Se você pressionar, né? Ela é muito sensível, né? É interessante a pergunta mesmo. Muito interessante. Hoje, a gente tem um lema na medicina, né? Que a gente fala que o nariz ele deveria ser limpo todo dia, como o dentista orienta você a escovar seus dentes. Né? A gente tem vivido cada vez mais em lugares poluídos, né? E isso tem feito muito mais quadros inflamatórios de doença relacionada aos seios da face ou a pele que reveste o nariz por dentro, a rinite. E isso daí, além dos novos vírus que vem aparecendo, né? Um deles aí recentemente que a gente teve pós-pandêmico, o Covid-19, a gente tem sentido a necessidade da lavagem nasal. E a gente faz a lavagem nasal de algumas formas. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar, porque há muita dúvida em relação a essa lavagem nasal, como fazer, como seria esse processo. Né? Interessante, vamos aprender hoje, mais um pouco. Dentro do meu consultório, eu oriento o paciente a lavar o nariz uma vez ao dia. Tá? Qual a maneira? Muitos me perguntam, mas qual é a maneira correta? Porque hoje muito se comenta sobre as garrafinhas para poder fazer lavagem nasal.
Algumas mães relatam que lavam com seringa, outras que lavam com dispositivos que parecem desodorante, que espirram o soro de uma maneira mais geral e menos por pressão. Enfim, eu digo que a melhor forma de lavagem nasal é a que você e o seu filho, ou a que você se acostuma mais, né? Desde que você tenha consciência de higienizar o seu nariz uma vez ao dia. Olha. Então, aí a gente caminha para o pessoas que têm problema de mau hálito também tem uma boa higienização bucal. Já entro na área da sua esposa, que é dentista, né? Sim. Mas sim. Esse tipo de hálito, vamos dizer assim, poderia ser de outra origem, da própria garganta, assim? Sim, sem dúvida nenhuma, Ademir. Também é uma pergunta muito interessante. Tem pessoas que se preocupam, eu vejo sempre com um sprayzinho na boca, né? Sim. Então, uma preocupação a mais, a gente acaba reparando que se tem algum problema, sei lá, né? Tem um capítulo na otorrinolaringologia hoje que a gente chama de halitose. Halitose significa mau hálito, né? O mau hálito hoje, ele pode, obviamente, estar relacionada à má qualidade dos elementos dentários, mas também pode ter relação com a especialidade otorrinolaringológica. E a principal delas é uma coisa que a gente chama de amidalite crônica. Quando a amígdala ela é um tecido de defesa, né? Ela é um tecido de proteção. E quando ela inflama demais, quando ela dá muito problema, e ela dá mesmo, de fato ela dá muito problema ao longo da vida, né? Ela pode criar uma condição aonde as criptas, que são buraquinhos dentro da amígdala, se tornam um pouco mais abertos. E isso faz um aumento de chance de entrar alimento ali. A própria descamação desse tecido da amígdala pode formar o que a gente chama de cásium, que são pequenas massinhas branquinhas ou bem amarelinhas, super hiper mal cheirosas, né? Porque nada mais é do que alimento em putrefação. Mas tem solução. Tem solução. E isso é que é importante. Tem solução. Tem solução. Além da conduta mais radical, né, menos conservadora, que seria a retirada da amígdala via cirúrgica, existem tratamentos clínicos que a gente faz com esse tipo de paciente para poder ter controle da halitose. E depois, chegando em casa, toma seu banho, né? Vai para o repouso, pega-se o cotonete, limpa-se um ouvido e limpa-se o outro. Todo dia faz isso, doutor? Não faz? Não faz. Não pode. Você diz que empurra a cera para dentro. Exatamente. Exatamente. Tem gente que acredita e tem gente que não, mas nós otorrinos, a gente fala que o cotonete na medicina é proscrito. Proscrito contraindicado. A gente não usa, é terminantemente proibido a utilização do cotonete. E como seria essa limpeza no ouvido, então? Sem o buraquinho do ouvido, que nós chamamos de conduto auditivo, ele tem basicamente duas regiões. Uma delas que ele é mais fofinho, que tem uma camada de gordura e tem os pelinhos ali. E um outro, a parte mais posterior dele, bem próximo do tímpano, ele não tem essa área. Então, ali não se produz cera e não se tira cera. Na parte mais anterior do conduto auditivo, aí sim, aí se forma a cera, se reabsorve a cera e tem um movimento de circular para poder eliminar a cera da orelha também. Então, quando a gente usa o cotonete, a gente está indo contra o nosso próprio organismo, né? E se a gente tira a cera da região onde ela é produzida, ela é absorvida e ela é excretada e joga lá para dentro, acabou. Ela vira um corpo estranho. Ela não sai dali por livre e espontânea vontade. Então, cotonete em casa, não. Para ouvido,
Para ouvido, não. Para ouvido, não. É que ouvido, a gente nem chama mais ouvido na otorrinolaringologia. Isso é interessante também, a nomenclatura muda. A gente chama de orelha. Orelha? Orelha. A gente não usa mais a terminologia ouvido. Que é de ouvir, né? Orelha mesmo, né? Orelha externa, média e orelha interna. Olha, tá vendo? É que a gente fala ouvido, né? E até o otorrinolaringologista mesmo. Tem muitas. Inclusive, eu sofri durante muito tempo com sinusite. E eu tinha a informação de, olha, sinusite não tem cura. E o doutor Fábio Pavani me mostrou que tem cura, porque ele me submeteu a um tratamento ali por uns 2 anos, né? Sim. E eu nunca mais tive problema de sinusite. Então, doutor, sinusite tem cura, tem tratamento. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, porque realmente foi sensacional. Tem pessoas que nascem com isso mesmo, ou isso tem. Ocorre por alguma condição de vida? Tem. As pessoas são mais frágeis a isso? Tem também. Tem N fatores ali. Não tem nada a ver com enxaqueca, né? Não, é outra história. Não, é outra história. Outra história. Mas assim, a sinusite, ela é muito interessante, porque assim, a sinusite tem cura. Tem né? cura. Como eu falei para vocês no começo, né? Sinusite é um termo muito abrangente, né? Então, a gente, dentro desse universo gigante chamado sinusite, a gente tem as sinusites que a gente consegue curar, a gente tem as sinusites que a gente consegue tratar. Mas todas as sinusites, sejam elas agudas ou crônicas, elas ou têm cura ou têm um tratamento. Eu sempre falo para o paciente do consultório, se você se engajar, e se eu me engajar no seu caso, eu tenho certeza que você viverá uma qualidade de vida igual ou melhor de uma pessoa que nunca teve ou não tem sinusite. Tem paciente que chega no consultório e fala assim, doutor, vim fazer uma prevenção para ver se eu tenho alguma coisa no ouvido e tal. Existe isso. É raro, viu, Ademir? É porque coração vai. É raro. Mas existe. Existe. Vai fazer uma revisão aqui e tal, né? Mas é raro. É raro. Olha, a dica da lavagem, necessário, né? A dica da lavagem acho que já é uma prevenção, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não, na otorrinolaringologia a gente não tem, a não ser que o paciente tenha, né, a pessoa tenha um quadro de sinusite crônica, daquelas que a gente tem um pouco de dificuldade em curá-la, ou perdas auditivas, né, relacionadas ou à idade, ou a doenças adquiridas ao longo da vida. Sinusite e renite a mulher tem mais propensa do que o homem? Não. Existem dados sobre criança? Não. A criança tem pouca prevalência de sinusite crônica. Geralmente a sinusite crônica da criança está mais associada ao aumento da adenoide, que é a carne esponjosa que todo mundo fala, e ela literalmente é esponjosa, tá? A gente brinca coloquialmente, se a gente aperta ela é de fato esponjosinha mesmo. O idoso, a gente então, usa esse termo. A prevalência para o idoso já é maior? Não, também. Também não, né? Não. Acho que a prevalência da sinusite mesmo, ela é entre seus 15, 45, 50 anos, sabe? Doutor, o que é que pode levar a uma perda auditiva? Que eu acho que só quem perde a audição sabe o quanto isso é sério, né? Sim. O que é que pode levar a uma perda auditiva? Tem como falar em prevenção disso, não? É uma boa pergunta também, na verdade. A perda auditiva, a gente fala sobre perda auditiva, mas a gente não pode deixar de falar também que tem 3 tipos de perda auditiva. Então, assim, dependendo do tipo de perda auditiva, é possível que tenha tido uma causa distinta, entendeu? Então, a primeira coisa, a gente precisa dar credibilidade, geralmente não ao paciente, mas aos acompanhantes dele que vem na consulta. Porque quando vem um paciente, a gente estava conversando até isso, você mesmo falou,
E é fato, a pessoa ela não percebe que ela tem perda auditiva. Da mesma maneira que a pessoa, muitas das vezes, não percebe que ela é entupida pelo nariz, por exemplo. Entendeu? Porque o organismo, ele se adapta a muita coisa. Né? Graças a Deus, o nosso corpo, ele é maravilhoso, né? Sim. E tem um poder de adaptação enorme. Então, dependendo do tipo de perda auditiva, tem um problema distinto, né? Mas, grosseiramente falando, a gente tem as perdas auditivas que podem estar relacionadas a problemas de secreção dentro da orelha, né? A perdas auditivas que nós chamamos de surdez súbita dentro da medicina. Às vezes é só a secreção, uma lavagem resolve. Às vezes é o acúmulo de cera. Na grande maioria, o mais prevalente de todos, às vezes o paciente chega lá e fala: doutor, perdi a audição agora, não escuto nada desse lado. Você olha lá, ele usou o cotonete, ele empurrou a cera, ele fechou todo o conduto, acabou, ele não está escutando. Essa é a consulta, é o tipo de perda auditiva mais prevalente. E, graças a Deus, a boa notícia é que isso é super reversível e totalmente reversível. Que bom! Doutor, nós já estamos caminhando para o final, porque o tempo aqui passa voando. Passou super rápido. Eu queria pedir ao doutor que deixasse aí. O verão vem aí, o uso de ar-condicionado aumenta. Quais são os conselhos aí para quem precisa ter todo esse cuidado com ouvido, nariz, garganta? Deixa a tua mensagem, né, aqui para quem está nos assistindo. Muito legal, Paula. Assim, o verão, sem dúvida nenhuma, é para nós, otorrinos, e pros portadores de doença respiratória, a melhor estação. Né? A despeito do ar-condicionado, e de fato isso é um vilão, ou pode ser um vilão, né? É a melhor estação para o rinitoso, é a melhor estação para o alérgico, né? Porque a umidade relativa do ar, e a gente está num lugar muito bom, que tem muita umidade relativa do ar, ela decanta os ácaros, né? Os ácaros são microscópicos, então a umidade relativa do ar ela vai levando os ácaros ao chão e não deixando eles soltos ali, circulando no ar. Então, assim, independente disso, o otorrino sempre orienta uma lavagem nasal. Sim. Né? Tomar bastante cuidado, se hidratar bastante, isso. Eu acho que a medicina ela é inequívoca em relação à hidratação. E na otorrinolaringologia também a hidratação é super importante. Né? Evitar ficar em ambientes por muitas horas com ar-condicionados excessivamente gelados. Porque tem gente que coloca ar-condicionado no 17, no 16, e isso daí acha normal. É hora das pessoas saber que o verão está chegando, já fazer uma limpeza nos aparelhos, limpar os fios. Eu ia falar isso. Tudo isso vai ajudar, né? Sem dúvida. Até para economia de energia, como prevenção de doença respiratória. É verdade. Doutor Fábio Pavani Dário, para nós uma grande alegria, aqui esbanjando conhecimento. Tivemos aí um pouquinho do muito que ele tem aí para nos passar, uma alegria muito grande. Mas nós chegamos ao final aqui do nosso podcast Beneficência, com gratidão ao nosso otorrinolaringologista, presidente Ademir Pestana. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui sempre conosco. Sim, estaremos sempre aqui quando possível, né, Paulo? E ao doutor. Obrigado pela oportunidade aí, foi um prazer. Prazer todo nosso, tá, doutor? E é isso, podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima. Tchau, tchau.